apresentação. Deixa eu abrir de novo. Tá no modo de apresentação. Então tá. Bom, ainda não abriu aqui, Tati. Não, vou fechar aqui de novo. Tá. Deixa eu dar um ESC. Vou pedir para ele abrir de novo. Abriu? Agora sim. Só que sim, Agora. nós estamos vendo o slide que você vai apresentar e o do ladinho. Isso, então, eu queria... Agora está aparecendo aí para vocês, só... Não, continua daquele jeito, sem setar no modo apresentação. Uai, que estranho. Aquele dia a gente abriu certinho. Foi, Então, aquele tá. dia foi bem boa. Vamos lá, então. Interromper compartilhamento. Vamos de novo. Eu tinha colocado em uma janela. Vamos ver tela inteira. Esse tela 2. Compartilhar. Ficou melhor agora? Peraí, agora tá indo. Agora sim. Agora tá ok? Tá ok. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se você vai passar. Se eu vou conseguir passar ele aqui, né? Deixa eu fechar aqui. Ai, meu Deus. Tá indo. Agora tem um arquivo aqui. Tá aparecendo o primeiro aí para você? Tá. Observação das aves. Isso. Deixa eu só ver. Ai, meu Deus, não quer passar. Que legal. Na seta não passa? Não tá passando? Não tá passando. Tipo, ele fica aqui peraí, deixa eu... Agora passou. Agora passou? Passou. Aí voltou, né? Então... tá passando aí agora? Tá. Sim. Então tá. Pessoal, para quem está me assistindo, boa noite, né? Eu peço desculpa se eu tiver alguns problemas aí na questão de tecnológica, né? Porque é a primeira vez que eu estou fazendo uma palestra virtual. Gostaria de pedir, né, para professor Oswaldo, caso eu não esteja passando, porque aqui eu só consigo ver para mim a apresentação. Eu não consigo ver o que vocês estão vendo aí. Se a apresentação parar de passar, se tiver como vocês me avisarem, aí eu vou arrumando sem problema nenhum, tá bom? Outra coisa também. Eu falo um pouco rápido. Então, se vocês acharem que eu estou falando muito rápido, falem para a professora e fala, professora, pede para ela falar um pouquinho mais devagar, que eu falo devagar também, tá? Porque eu sou um pouquinho acelerada. E quando eu falo de aves, gente, eu fico meio que emocionada. Porque é uma coisa que eu gosto muito, muito, muito de falar e gosto de passar para as pessoas sobre esse grupo que são as aves. Mas aí, quando a professora Oswanda surgiu, mas o professor Diego com o convite, eu pensei, né, que nós estamos num momento atípico, né, da nossa sociedade. E eu fiquei pensando, como eu cheguei aqui e falar de campo, sendo que vocês talvez nem vão poder, nesse primeiro momento, estar indo para campo, né? Ou, às vezes, nós, alunos, quando nós estamos no período de graduação, nós achamos que para fazer um artigo científico, algo, você precisa ir para grandes excursões, grandes eventos. E a minha proposta hoje de palestra foi mostrar que quem gostar de trabalhar com aves, ou não, se ao final dessa palestra também achar que não é aquilo que gostaria de trabalhar, ela ter uma oportunidade de ter algo como um hobby. Não só como científico, mas se ela quiser o científico, ela sabe que com aves é possível, com o mínimo, fazer muita coisa. E eu sou prova viva disso, porque, como a professora Oswanda fez aí uma breve apresentação minha, eu sou uma aluna do interior de Rondônia, né, fiz biologia no interior, no município de Cacoal, e nós sabemos que aqui na nossa região não tem professores que trabalham com ave e fauna.
E o meu primeiro trabalho, que foi meu TCC, foi feito com observações, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha recurso para fazer uma pesquisa, para ter rede de neblina. Então, foi a partir da minha boa vontade e da minha paixão pelo grupo que permitiu eu chegar onde eu estou. E é hoje um pouco disso que eu quero falar para vocês, tá bom? Bom, e aí por que, né? Vocês devem ficar se perguntando, mas por que eu vou estudar aves, né? Ou vale a pena estudar aves no Brasil? Gente, vale. Por quê? Porque o Brasil é o país das aves. De acordo com o último registro do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, a CBRO, de 2015, o Brasil tem 1.915 espécies de aves. Dessas, 57% elas ocorrem aqui na América do Sul. O Brasil só perde para a Colômbia em número de espécies. Nós somos o país com a segunda maior diversidade. Na Amazônia, existe aproximadamente 1.300 espécies. E eu falo para vocês aproximadamente porque isso é subestimado. Porque vocês que moram aqui sabem, existem lugares que é quase impossível de se chegar. Tem lugares que precisam de helicóptero ou muito recurso, ainda não foram nem estudados. Então, acredito que esse número ele pode aumentar ainda mais. E a cidade de Rondônia, as pessoas, né, não sabem, né, mas nós temos a região, até pouco tempo atrás, onde tinha feito o maior levantamento ornitológico do mundo, onde em uma localidade nós conseguimos ter 459 espécies registradas, que é a região de Cachoeira Nazaré, no Rio de Paraná. Esse estudo foi feito pelos Stoltz em 1997. E o outro estudo, que também teve um número muito grande de espécies em uma localidade, foi durante o período da construção das usinas hidrelétricas, o estudo do Conraft, que ele fez para o estudo de impacto ambiental, onde foi registrado 470 espécies. Então, Rondônia, ele está inserido entre o que nós chamamos Centro de Endemismo Rondônia, que fica entre o Rio Madeira e o Rio Tapajós. Essa região ocorrem espécies que nós chamamos de espécies endêmicas, espécies que só ocorrem aqui nesse local. E ele é considerado um importante centro de aves dentro da América do Sul. Existe até umas teorias aí do professor Mário Conrad, de que dentro de Rondônia existe mini interflúvios, mas ainda não foi publicado oficialmente, ou existe isso, ele só foi feito através de congresso, a mostragem dessas informações. E aí, por que falar sobre birdwatching? Observações de aves. Porque o termo birdwatching, ou passarinhar, como nós, ornitólogos ou observadores conhecemos, esse termo passarinhar vem de caçar aves, mas de caçar aves de maneira que elas não precisam ser mantidas em cativeiro e nem serem executadas, né, nem serem capturadas. Então, essa observação amadora das aves, não existe uma datação de quando começou, porém, ela é realizada há muitos e muitos anos, e ela era feita principalmente por pessoas de posse, senhores de terra. O próprio Darwin, o próprio Wallace, podemos dizer que eles eram birdwatchers, né? Eles faziam estudo desses animais. E quem trouxe esse nome birdwatching para a sociedade foi o Edmund Selous, em 1901. Ele era um pesquisador, amava a natureza, só que ele não gostava da forma como era feita a ciência, que até hoje é feita, né, nos grandes museus, que eu vou, pego o animal e coleto e levo para o museu. Ele não achava isso certo. Ele achava que, para se estudar, deveria observar os animais em um ambiente natural. E ele escreveu um livro chamado Birdwatching, e nele ele falou sobre essa forma como ele pensava de metodologia científica. Se a gente for parar para pensar, nós que somos cientistas, é um tipo de estudo comportamental. E o primeiro grupo de
ornitólogos, assim, amadores, surgiu nos Estados Unidos, em 1873. É a Natal Ornithology, Ornithology Club, que eles deram agora, né? Essa sociedade deu origem à revista The Walk, que é uma das revistas mais especializadas no mundo da ornitologia. Então, a partir deles, surgiram também os estudos científicos. A partir da observação amadora de aves, surgiu as grandes revistas, os grandes centros de pesquisa também voltados para a área de ornitologia. Existe uma estimativa, acho que já passou isso, né? De 80 milhões de pessoas que fazem, né, observação de aves amadoras, e dessas ainda, a maioria ainda são nos Estados Unidos. Eles começaram com isso, né? E o birdwatching, né, ou passarinhar, ou observar aves, nada mais é que um grupo de pessoas que observam aves em seu ambiente natural. E isso você pode ser criança, você pode ser adulto, você pode ser jovem, qualquer pessoa de qualquer idade pode realizar birdwatching, desde que ela tenha vontade de ver aves. Ela é uma atividade que ela pode ser também realizada em qualquer lugar. Às vezes as pessoas acham que elas têm necessidade de ir para o campo, para o mato, para fazer observação de aves. E não. Nós podemos fazer nas praças, nos jardins, nos parques e em unidades de conservação. Eu tenho uma aluna, hoje ela é formada, que ela fez o TCC dela da avifauna aqui de Porto Velho nas praças. Ela ia nas praças e observava quais eram as espécies que ocorriam nesses locais. E aí vocês vão me falar, por que as aves, né? Por que todo mundo tem esse amor pelas aves e tem até clube, né? Quase como se fosse um clube de colecionadores, né? Porque as aves, elas são animais de fácil visualização. Elas encantam tanto pelo canto, como pela beleza. Então, elas permitem que as pessoas que não são do meio científico consigam identificá-las, tá? Então, por isso que acaba, é muito mais fácil. E elas têm um apelo, né? Todo mundo acha bonitinho. Eu até brinco, né? É difícil você ver um clube de pessoas que vão identificar serpentes, né? Todo mundo tem medo, né? Na verdade, as serpentes, elas são muito importantes também, mas elas causam medo. E já as aves não, as aves, elas causam esse bem-estar, essa coisa boa, a beleza delas, a própria liberdade, instiga muitas pessoas a acompanhá-las. Além disso, a questão da observação de aves, né, de criar os lifers, como os passarinhólogos falam, né, montar as suas listas, porque o que eles fazem? Eles pegam, vão a campo e anotam todas as espécies que eles veem, tiram foto quando é possível. Esses registros, eles são vinculados a plataformas de identificação. Eles têm como se fosse aqueles livrinhos que tinha antigamente de figurinha, são esses sites com as figurinhas, com as fotos, com os lifers, né, que são tirados. E aí, junto com isso, eles colocam data, local, e aí isso permite contribuir e gerar dados científicos para nós pesquisadores. Um dos grandes sites, né, que nós temos, que é o Wikiaves, muitos pesquisadores já vão lá e procuram listas da tua localidade e já estão saindo publicações com dados de Wikiaves. O último artigo que o meu antigo laboratório publicou, que eu publiquei junto, nós utilizamos dados do Wikiaves para a região que nós havíamos coletado, para fazer o inventário, fazer a listagem daquele local. Então, a observação de aves, ela ajuda a ampliar a distribuição das espécies, porque nós, pesquisadores, não temos dinheiro para estar em todos os lugares. Então, as pessoas, às vezes, moram no interiorzinho e tira foto e amplia a distribuição dessa espécie para uma determinada região. E acabam as pessoas fazendo parte do que nós chamamos da ciência cidadã. Elas ajudam na preservação, no monitoramento de migração de algumas espécies que é difícil de visualização. Ou como, por exemplo, aconteceu no ano de 2016. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, né? Mas no ano de 2016,
na região do município de Curaçá, na Bahia, foi avistada a Cyanopsita spix, que é a ararinha azul, que é a ararinha que já tinha sido extinta no país. Ela deu origem ao filme Rio, né? Eu não sei se é da época de vocês. E pessoas desse município avistaram, filmaram a ave em meio natural. Imagina isso para a ciência. Ninguém nunca tinha visto, não tinha um biólogo lá, não tem um biólogo de cada esquina. Imagina, a população foi lá, filmou e provou que o animal estava de novo no meio ambiente. Alguns pesquisadores até na época falaram, olha, isso está relacionado a ser algum bicho que era criado em cativeiro e foi solto, mas mesmo assim mostrou que esse animal ainda pode sobreviver no hábitat que nós temos atualmente. Então, isso auxilia nos estudos de conservação, tá bom? E aí, junto com isso, com o Birdwatch, como eu disse para vocês, existem o site Wikiaves e eles fazem, os passarinólogos, eles são bem organizados, tá? Eles fazem diversos eventos. E no mundo, existe um evento que é chamado do Global Big Day. O que é isso? É um dia, ele às vezes ocorre em outubro, ele ocorre em fevereiro, em maio, eles lançam uma data, e nesse dia específico, todas as pessoas se juntam e tiram 15 minutos, meia hora, e observam aves. E montam a sua lista e colocam num sistema, que no caso é o da The Cornell Lab, que eu vou mostrar mais para frente lá para vocês. E eles fazem o registro de todas as aves. E isso ocorre no mundo inteiro. Isso iniciou em 1993. Atualmente, no mundo, já foram registradas por essas pessoas 6.506 espécies. Já tem mais de 122 mil listas e mais de 51 mil participantes. Vocês imaginam uma força global de massa fazendo estudo e registrando espécies de aves ao longo do mundo inteiro ao mesmo tempo. E os países, né, que têm os maiores números de lista, óbvio, né, Estados Unidos, Canadá e a Colômbia, que é o país aí que todo mundo quer ir para lá, todo mundo que é amante das aves já sonhou ou sonha ainda em conhecer a Colômbia. Além disso, existem eventos específicos também que eles criam, por exemplo, de acompanhamento de migração. Esse que eu coloquei para vocês na tela é o Crane Fest, que o crane é esse passarinho aí que eu estou mostrando para vocês, que ele ocorre nos Estados Unidos, tá? Essa festa ela ocorre em Michigan, e esse animal, por muito tempo, ele quase, igual a ararinha azul, ele quase chegou à extinção. E eles conseguiram, o que o país fez? Eles criaram uma unidade, um santuário, para que esse crane conseguisse aumentar sua população novamente, e as pessoas tiram um dia para fazer monitoramento desses grupos. E hoje ele não é uma espécie mais ameaçada de extinção. E junto com esse festival, o que acontece? Vai um monte de gente para essas cidades. Tem hotel, tem alimentação, tem carros para levar eles na localidade, tem gasto com binóculo, com vestuário. Então, esses eventos, eles giram a economia do local. Então, o Birdwatch, ele não é só bom para o meio ambiente, mas ele é bom também porque ele é um gerador de economia, né? Ele gera ecoturismo, né? Mais para frente a gente vai ver que está muito ligado com o ecoturismo. Ele está sendo um novo subproduto do ecoturismo, que as pessoas não se utilizavam, não tinham nem ideia que podia gerar renda a partir disso. E tudo isso ocorre lá no exterior. Aqui no Brasil, nós temos alguns lugares, por exemplo, o Instituto Butantan, ele monta grupos. Quando eu fui em São Paulo, até tentei participar, mas eu tive choque de agenda. Eles têm as datas, assim, normalmente final de semana, e você entra em contato com eles, dá o seu nome, você tem que levar comida e boa vontade. Eles montam grupos
e saem para fazer observação de aves. E ensina como fazer, ensina a identificação, ensina a procurar os animais. Outro ponto legal é o Birding Brasil. Esse eu descobri agora para fazer, pesquisando, né, atualizando as coisas para palestra, que é um guia de birding, de quem quer trabalhar com... fazer observação de aves, mas não sabe nem por onde começar. Lá tem tudo, lá tem vários guia, tipo de roupa, os melhores locais para se fazer birdwatching em outros municípios, conecta pessoas, conectam guias, tá? E tem também o Avistar, que é o maior congresso brasileiro de observadores de aves. Vocês não sabiam. Se vocês não sabiam, o Brasil tem um congresso de observadores de aves. Eles vão lá, eu nunca cheguei a participar, eu já participei de um congresso brasileiro de ornitologia, que eles juntaram o congresso brasileiro junto com a Avistar. E os amadores vão, eles fazem apresentação de banner, eles fazem apresentação de produto, eles fazem apresentação de experiências, de lives que eles gostaram. Então, é muito legal para quem tem isso como um hobby também. Deixa eu só ligar o meu ar, que agora ele esquentou aqui. E no Brasil, os brasileiros estão conhecendo, está crescendo, né, essa modalidade, mas os gringos já vêm muito para cá, tá? E os lugares que eles mais gostam de vir Pantanal, Amazônia e o Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, né? Lá em Foz tem as cataratas, tem o parque que é um santuário, onde tem diversas aves. Eu sou uma que sou louca para conhecer lá. Um outro lugar que também tem, não sei se vocês conhecem, já foram no Pará. No Pará tem o Mangal das Garças, também é um lugar lindo que eu fui, que eles têm aves em santuários. Mas tanto o Parque das Aves como o Mangal, eles estão mais como se fosse um zoológico. E já aqui na Amazônia, por exemplo, nós temos o galo da serra, né, o rupícola, que é a espécie lá em Manaus, todo mundo que vai para Manaus quer ver essa espécie. Ele é um dos bichos mais lindos que eu já vi. E, às vezes, o birdwatch, ou ele tem um grupo específico, ou ele tem uma espécie específica. Normalmente, essa espécie é uma espécie endêmica, é uma espécie rara de visualização. Por isso que o birdwatch, ele acaba também ajudando o cientista, porque ele consegue observar aquela espécie rara que, às vezes, o pesquisador não consegue ir lá no campo, às vezes por falta de recurso, e ele vai até o local. O outro local, né, mais conhecido é o Pantanal, todo mundo sabe que no Pantanal tem até trilhas, tem passeios bem específicos. E é interessante nós, biólogos também, observarmos isso como uma oportunidade de negócio, né? Eu tenho um amigo que eu acredito que ele esteja assistindo a palestra, eu convidei ele, porque ele é guia, espero que ele tenha conseguido entrar, e espero que dê para ele falar aí um pouquinho da experiência dele, mas nós podemos ser guias, nós cientistas podemos ser guias dessas pessoas que são amadoras. Eu já cheguei a acompanhar, eu acompanhei uma vez ele era funcionário de um cônsul inglês, isso. Lá na minha época do mestrado, uma coisa importante, só parando, como eu não consegui enxergar aqui chat nem nada, eu vou fazer o seguinte, eu vou ir falando, vou fazer toda a palestra e no final eu olho e aí a gente abre para perguntas, para dúvidas, para vocês, tá bom? Mas assim, voltando, né? Aí eu conheci esse cônsul, meu orientador, né? O cara apareceu lá e queria alguém para levar ele para campo. Eu mal conheci o Acre, imagina os passarinhos do Acre. Mas, enfim, fui eu para lá, né? Fui eu e a outra menina do laboratório guiar esse funcionário do cônsul. Gente, vocês não têm noção. O brasileiro não tem muito dinheiro, mas ainda tem uns que investem. Vocês não têm noção. O cara tinha uma câmera que era do tamanho da minha perna, a lente. Ele tinha gravador, ele tinha
todo um arsenal que eu nem no meu sonho encantado tinha tido oportunidade de ver, tanto, binóculo, câmera, tudo, porque ele queria, na época, tirar foto de uma espécie chamada Hippocampus subflava, que é uma espécie endêmica do Acre, que ele ocorre em bambu, ele é pequenininho, verdinho, e ele queria, porque queria tirar foto, a gente andou o dia inteiro, enquanto ele não encontrou o bendito Hippocampus, que eu nem sabia que passarinho que é, a outra menina que sabia, nós não fomos embora. E eles, como eu falo para vocês, é como se fosse uma caça do tesouro. Então, hoje, tem ornitólogos, não só esse meu amigo, que é o Wesley, mas eu tenho outro amigo do laboratório, do meu antigo laboratório, que também faz guia lá na região de Manaus, tá? Então, e tem pessoas que pagam para que você possa acompanhar eles, porque eles não têm tanto, não conhecem o local muitas vezes, não conhecem quais são as espécies que ocorrem nesse lugar. Então, nós, como pesquisadores, também é um super produto para a gente pensar, olha aí, ó, também posso trabalhar com isso. E é uma verdade, porque está ligado com a atividade de ecoturismo, ela vem crescendo nos últimos anos. No Acre, quando teve o Avistar lá, eles chegaram a arrecadar 50 mil de receita. Gente, é 50 mil para o estado, por um evento. Fora os gringos que vão para lá, pessoas, brasileiros também, que vão para essa região para fazer visita, para conhecer o local e acabam também fazendo o birdwatching, tá? Então, é mostrar também uma outra oportunidade de vocês trabalharem com ciência. Então, às vezes a gente olha, mas birdwatch, dá para trabalhar e ganhar dinheiro com isso também. E, além disso, o birdwatching, ele ajuda a controlar o estresse, a ansiedade, porque quando você vai para uma trilha, tem que ser silêncio absoluto. As pessoas que me conhecem não me entendem como que eu trabalho com aves, porque eu sou tagarela, mas enfim, isso é uma outra coisa. Sou muito elétrica, mas a observação de aves, ela exige que você tenha silêncio, que você tenha paciência, que você tenha calma. Então, ela ajuda você a diminuir o nível de estresse. Alguns estudos, né, eu trouxe alguns estudos para vocês verem, que a exposição a áreas verdes, ela diminui a quantidade de estresse no organismo e aumenta a taxa de cortisol, que é o hormônio do bem-estar, né, te traz alegria. Então, praticar a observação de aves também faz bem para a saúde. E é uma oportunidade, como eu estou falando para você, não precisa ir muito longe, né? Nesse tempo de pandemia, às vezes no teu quintal você pode fazer a observação de uma ave, observação de traços ecológicos da espécie, tá? Beleza, Tatiana, ótimo, achei lindo tudo que você falou. Nossa, bacana. Eu amei, daqui para hoje eu quero trabalhar com isso, e aí, mas eu vou para onde? Eu faço como? O que eu preciso fazer para começar a fazer observação de aves amadoras, fazer birdwatching? Por onde eu devo começar? Então, o primeiro passo, assim, daqui para frente, eu vou dar umas dicas de coisas que funcionaram para mim, enquanto bióloga, mas que funcionam também para quem quer trabalhar, quem quer fazer observação. A primeira coisa começa antes de ir para campo. Então, eu vou fazer na minha casa, então eu tenho que observar o ambiente ali, mas não, eu quero ir para um parque. Eu tenho que ver, ou eu vou para sei lá, eu vou participar de um congresso e eu queria lá aproveitar e ver as espécies daquela região. Primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o bioma, que bioma que você está indo, e conhecer a ave e fauna daquele local. Como eu disse para vocês, eu vou mostrar, hoje já é bem mais fácil de conseguir essas listas. Antigamente era um pouco mais difícil. Mas conhecer a lista das espécies que ocorrem ali ajuda muito na hora de você detectar o animal em campo. Tatiana, precisa de equipamento? Não, gente, não precisa. O único equipamento que vocês têm que ter é uma boa vista e um bom ouvido. Mas, não, eu gostaria de comprar, mas eu não tenho muita grana.
o que eu faço? Eu invisto em quê? Bom, esse conselho, eu tanto dou para quem quer trabalhar com observação, como quem quer trabalhar com aves. Meus orientados, eu sempre falei isso. Se você não tem dinheiro e você precisa de um material para fazer o registro, invista numa câmera. Mas por que a câmera? Porque a câmera, dentro da câmera, você tem tanto o binóculo, como você tem o gravador. Como assim, Tatiana? Sim, na câmera você consegue dar um zoom. Então, você consegue ver o animal que está longe. Na câmera, você tem como filmar. Então, você consegue filmar, gravar também o som do animal. E hoje em dia, todo mundo tem isso aqui, né? Gravador, para observação de aves, ele está praticamente obsoleto. Você consegue gravar com um celular. Ah, que legal, beleza, mas eu comprei a máquina, agora eu queria investir em mais equipamentos. Então, eu sugeriria comprar um binóculo, porque às vezes, até que você consegue focar o animal, ele já voou. Então, o binóculo, ele te ajuda a ver o animal em tempo real. A sugestão é que seja um binóculo entre 8 por 42 e 8 por 40. Por que isso, professora? 8 é a distância. Quantos metros ele vai aproximar? E o 42 é a abertura da lente, o quanto de luz vai entrar. Então, em ambientes de floresta escura, que onde nós moramos, é melhor que tenha uma abertura maior para entrar mais quantidade de luz. E não pode ser muito distante, porque como a floresta é muito alta, você não consegue enxergar por muito dentro da floresta. Você só vai conseguir chegar ali uns 5, 6 metros e para cima também, uns 5, 6 metros. Então, esses binóculos de 8 por 42, 8 por 40, eles são bons para ter essa aquisição. Além disso, você tem que pensar que você vai estar andando, né? Você carrega a câmera, imagina, câmera, gravador, binóculo, então tudo isso gera peso, o alimento, né? Uma água. Então, quanto menores os equipamentos, ele também te dá um conforto na hora de estar fazendo a atividade de observação. E por fim, não menos importante, nós temos os gravadores de vozes, tá? Eles são usados tanto para gravar, como para soltar a voz de retorno, que é o que nós chamamos de playback. O que é playback? Playback é um método que consiste em atrair uma espécie por meio da sua vocalização. As aves, algumas aves são extremamente territorialistas. Se ela chegar e ouvir um pio, mesmo sendo da mesma espécie, que é diferente do pio dela, ela chega lá e fala assim, quem é você que está entrando no meu barraco? Quem é você? E ela vai para cima e ela vai brigar por disputa de território. Então, quando você solta a gravação no ambiente, é uma forma, um artifício de você, meio que você está dizendo que você é esse animal que está entrando e ela vem em cima para ver quem que é. E isso permite que você tire foto e você reconheça que esse animal ocorre na região. Pontos de parcimônia. Eu sou uma pessoa que eu não uso playback. Nunca usei. Nunca usei? Minto. Já usei. Algumas vezes. Mas o playback, eu não gosto. Tá? Eu falo para vocês porque é uma técnica. Tentem usar o mínimo possível, se um dia vocês quiserem fazer. Por quê? Porque as aves, elas ficam muito estressadas. Tem algumas que chegam a ter paradas cardíacas, porque elas começam a... Vocês não têm noção. Quando você solta um playback, gente, ela vem pra cima, ela bica, ela bate, ela acha que você é o doido, o boi da cara preta. Então, tem animal que fica tão estressado que eles chegam a ter paradas cardíacas. Ou eles ficam tão cansados que eles ficam susceptíveis a predadores. E como o objetivo do bordeaux é não matar o animal, é deixar ele mais tranquilo no ambiente dele, eu não acho que essa é uma técnica. Existem muitos observadores que usam, muitos ornitólogos que usam, tá? Mas eu não sou adepta e eu falo porque existe, mas não, vou dizer assim, incentivo vocês a usarem. Se for usar, não usar mais de 1 minuto, o animal veio, parou, e não usar mais, porque pode sim causar morte de algum indivíduo.
coisa importante que tem que ser observado quando se faz observação de aves é o vestuário, porque a ave é um animal que ele é extremamente visual, é um dos grupos que melhor tem o campo visual. Então, colega, antes mesmo de você ver o passarinho, ele já te viu. Então, é imprescindível que você procure utilizar roupas de cores suaves, de cores claras, ou da cor, né, que nós biólogos costumamos usar essas roupas do exército, né, que isso faz com que você se camufle no ambiente e faça com que elas não percebam tão rapidamente você, tá? Outra coisa, uma dica aí, porque, né, nós moramos na Amazônia, nesse lugar super frio, só que não, né, usar roupas bem levinhas, porque muitas das vezes, quando dá o horário aí das 9 da manhã, meu amigo, não tem cristão que aguente fazer uma observação de aves se não tiver com uma roupinha fresca, tá? Outra coisa importante que alguns de vocês já devem conhecer, por serem biólogos, né, é ter um diário de campo. E para aves não é diferente. É importante que você tenha o seu diário de campo. Hoje eu estava pesquisando, hoje em dia existem até diários de campos virtuais, é um aplicativo que você baixa a tua lista ali, tu coloca a lista, ele anota a lista, ele anota a localização, tudo bonitinho e joga na nuvem. Mas eu sou da época das antigas, eu gosto de ter um caderninho pequeno, onde eu faço minhas anotações, porque eu falei para a Oswanda que eu ia pegar e eu acabei não pegando o meu caderninho de todo dia, né? Deixar aqui perto. Mas tem um caderno onde você vai anotar, né? E o que você pode anotar, né? E deve anotar. Data da observação, a hora, o ambiente, tá? Ah, como assim o ambiente? É floresta secundária, é capoeira que você está vendo, é um parque, é a tua casa, é uma unidade de conservação. Como que estava o tempo naquele dia? Estava nublado? Estava chovendo? Estava sol? Então, tudo isso vai influenciar também nas condições, na identificação. Se é rio, se está perto de um rio. Tudo isso ajuda lá na frente quando for fazer a identificação dos grupos. E outra coisa legal que eu coloquei aqui na imagem para vocês vocês podem fazer um esboço, não precisa ser um passarinho, né? Mas por que tem esses esboços? Tem ventre e dorso, que são locais que nós temos que olhar e prestar muita atenção na hora de identificar. São regiões da ave, por exemplo, garganta, asa, né? Cauda, ventre, barriga, são locais que trazem pontos de identificação que diferencia uma espécie da outra. Então, às vezes, se você não conseguiu tirar a foto, mas se você prestou atenção, você vai lá, faz um esboçozinho do animal e coloca qual foi a cor, como que ele era. Então, para depois, quando você chegar num local que tenha internet ou que você tenha algum guia, possa te ajudar na identificação. Outra coisa muito importante é os guias de campo, tá? Eu coloquei aqui os de guias baratos a guias caros. O guia do Aves Brasileiras, que é do Sigrist, é ótimo, tá? Para quem quer começar, eu quero começar amanhã e não tem grana, esse é um bom guia de se ter. Quem aí já está mais, né, quer investir, já tiver mais tempo, o Guia das Aves do Peru é um excelente em questão de prancha, uma das melhores pranchas que tem. O problema é que ele é das aves do Peru, então ele não vai ter o mapa de distribuição para o Brasil. Eu tenho alguns guias aqui também, desculpa aí meus guias, que é guia de campo mesmo, né? O guia é todo zoado, mas esses também eu posso deixar depois foto para vocês, guias de identificação, que eles vão trazer a prancha, o mapa de distribuição, o nome da espécie e traz algumas características aí que ajudam na identificação. O do Sigrist é legal porque ele traz em português, então para a gente é mais fácil. Esse aqui, ou Aves do Peru, eles são todos em inglês, então além de você ser bom em aves, você tem que ser bom em inglês também para conseguir fazer a identificação correta. E aí, como nós hoje estamos no mundo da tecnologia, até tinha falado para a professora
Oswanda, que eu ia trazer CDs, tudo, mas eu fiquei pensando, cara, antigamente, logo quando eu comecei, não é tanto tempo assim, tá? Eu não sou tão velha, mas não tinha nada disso. Nossa, para você conseguir, pra vocês terem uma noção, o primeiro CD que eu tive que ir fazer um estágio de botânica na UFMT, para conhecer o professor de ornito, que eu nunca nem tinha visto na minha vida, e ir lá na maior cara da pau, bonita, né? Tipo, olha, estou aqui pedindo humildemente, se o senhor não tiver como me grava aí o CDzinho, eu lembro que, nunca esqueço que a minha alegria foi o dia que aquele professor, ele me deu de presente, ele copiou para mim todos os CDs que ele tinha de identificação, e era assim que eu fazia identificação por voz. E hoje, gente, tem uma infinidade de aplicativos que permitem você ter acesso muito mais rápido e chegar muito mais rápido à informação do que antigamente. Aí eu trouxe alguns para vocês. Por exemplo, o Xenocanto é um site que nele as pessoas colocam vocalização, colocam o som. Depois, quando a gente finalizar a palestra e eu abrir para vocês com perguntas, eu vou jogar o site do Xeno e do Wiki para vocês verem, a gente fuça um pouquinho ali, olha, para vocês verem como funciona. E o Xenocanto é legal porque ele traz o mapa de distribuição e os pontos com os registros de aonde cada pessoa... Então, por exemplo, eu, Tatiana, fui lá, gravei um araçari ou um tucano. Eu pego essa minha gravação e coloco dentro do Xenocanto. Então, lá vai ter o meu registro e o mapa de distribuição. O Wikiavis também. O Wikiavis, ele é brasileiro. O Xenocanto, ele é a nível internacional. O Wikiavis é aqui do Brasil. É uma página que foi criada por alguns professores de universidade. Começou, né, por ornitólogos, mas aí acabou abrangendo observadores de aves. E neles as pessoas colocam registros de aves de foto em ambiente natural. Não pode ser bicho coletado com rede de neblina. Só foto em ambiente natural. Tanto foto como canto. Então lá, e o Wikiavis, tanto o Wikiavis como o Xenocanto, eles são sites que são certificados por pesquisadores. Então, todas as espécies que estão lá têm confiabilidade na identificação. Tá? Então, isso é legal. Então, você pode ir lá e olhar a foto e comparar a sua foto com a foto do que o cara colocou. Ou, se não, se você não conseguir identificar, você pode colocar a foto no Wikiavis e pedir e entrar em alguns fóruns e eles ajudam você a identificar também. Tá? É bem legal. Tem o Sora, que é uma plataforma onde você consegue baixar artigos de ornitologia, de qualquer revista da ornitologia. Então, isso é mais voltado até para quem quer trabalhar com ornitologia no futuro. Então, eu quero um artigo de levantamento de aves no Brasil. Você vai lá, digita as palavras-chave e ele vai baixar todos os artigos que tem publicados, lógico, em revistas internacionais, publicação em inglês, tá? Nós temos o eBird, que nem eu falei para vocês, é um aplicativo de listas. Eu acho que até o Wesley vai poder falar, se ele estiver junto aqui, mais para vocês do que eu, porque eu acho que ele usa mais ele, foi até ele que me falou do eBird, que você entra nele, ele grava a tua localização e você joga a lista que você fez o levantamento e fica salvo a tua lista ali. Então, é bem legal para você ir montando o teu live, aquele seu caderninho digital, né? Então, ele fica salvo e todo mundo compartilha e visualiza as listas que você produziu. E aí, eu trouxe 3 que são... Porque, às vezes, a gente fica só nos sites oficiais, mas tem muita gente produzindo muita coisa legal. Um deles, que foi o que eu vi hoje, que ele começou, bem novo, só que eu achei massa, eu tô seguindo, que é um podcast, que é de um professor agora eu não lembro qual é a universidade que ele é, que ele solta as vocalizações e ele vai explicando qual que é a vocalização, se é a vocalização de chamado, dos grupos de aves do Brasil, tá? Então, ele é bem legal para seguir. Tem o Ornitolab, que é o laboratório de ornitologia da Universidade Federal do Acre, que é onde eu fiz meu mestrado. Lá o pessoal está postando
sobre as famílias, sobre os grupos, eles fazem quiz de espécies, dando nome, vendo se o pessoal sabe identificar, ensinando a identificar, então é bem legal também. Tem o Gabriel Leite, que é um ornitólogo, ele posta fotos lindas, ele é um cara super acessível. Aqui no estado ele veio e fez a foto do, eu acho que foi um dos primeiros a fazer foto do Clitoctantes, que é uma espécie, que é a espécie aqui de Rondônia, é a cereja do bolo, todo mundo quer conhecer, que é uma choquinha, marronzinha, feinha, mas que é ameaçada de extinção, então ela só ocorre na região de Machadinho do Oeste. E eu lembro que quando eu vi a foto, eu fiquei louca, e aí eu conversei com ele, e ele explicou quem foi o guia dele, quem ensinou, então, é uma pessoa que é ornitólogo e birdwatching também, então ele posta muito na página dele fotos de aves, então as fotos dele são excelentes, ele coloca identificação e ajuda também você a aprender e a visualizar e decorar essas espécies de aves. E aí, para não falar só de birdwatching, eu resolvi trazer um bônus, né, um plus para a apresentação, que tá, professora, beleza, eu amei, eu quero trabalhar, eu estou partindo do pressuposto que vocês estão amando a palestra, tá? Mas eu quero muito trabalhar com aves, achei super legal. Tá, e se eu quiser trabalhar com aves em Rondônia, eu trabalho como? Então, nós temos, né, a ornitologia, que é o ramo da biologia que estuda as aves, tá? Ela está vinculada com o estudo da zoologia, da autecologia, né? Que é a identificação desses animais, dos territórios, dos ambientes de nidificação. Está tudo ligado na ornitologia. Nós temos também a ecologia, que também você usa, aqui no meu caso, né? As aves como indicadores para dizer como que o ambiente está, tá? E aí aqui é para dizer, tá, o que eu faço com essas aves? Porque eu vejo assim, tem muita gente que acha que é só ir lá e fazer a lista, mas o que eu posso tirar dessas listas, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre esse final da palestra, sobre isso. Então, fazendo uma introdução, né, falando da Amazônia, como já dito anteriormente, é uma região que ela é destaque em relação à biodiversidade mundial, ela está ligada ao ciclo do carbono, ciclo da água, ela influencia outras regiões do nosso país, na dinâmica hidrológica, né, a dinâmica meteorológica do país, locais aqui que estão ligados com a agricultura. E um dos maiores vontades, né, de um pesquisador é conhecer, um biólogo, é conhecer o padrão de estruturação dessa biodiversidade. E entender, vixe, eu acho que vai ficar... Eu devia ter subido mais, mas eu leio aqui para vocês. Entender quais são os fatores, né, ambientais que influenciam na distribuição da biodiversidade, o que faz determinada espécie ocorrer naquele local. Isso vai auxiliar a prever a distribuição das espécies, detectar centros de endemismo, o que auxilia drasticamente na detecção, criação de unidades de conservação, tanto mais robustas e mais adequadas à nossa realidade, né? Sabe-se que a Amazônia, ela é um mosaico de tipologias vegetais, então essa história já caiu por terra, a história de ter grandes unidades de conservação em um determinado local. Na verdade, nós precisamos ter mais unidades de conservação, mas como saber quais são os melhores locais? A partir do estudo da biodiversidade. E frente a isso, ainda nós temos a questão que está crescendo a mudança do uso do solo na Amazônia, né? Nós temos distúrbios causados ligados a atividades antrópicas, né, de desmatamento, queimadas, para a mudança do solo no uso da agricultura, no uso da pecuária, e tudo isso diminui as áreas de território dos animais e, consequentemente, diminui as áreas de floresta amazônica. E a avifauna, como eu disse para vocês lá na questão das espécies da observação amadora, dentro da biologia, ela é um excelente indicador.
ela é utilizada nos trabalhos de gestão pelo ICMBio, porque elas são espécies grandes e de fácil visualização. E elas são muito associadas ao ambiente, então elas são sensíveis à perturbação. A maioria delas são insetívoras, frugívoras, elas preferem ambientes de dossel fechado, que é a floresta fechada, do que áreas abertas. A população, ela muda drasticamente de acordo com o impacto ou com o tipo de vegetação. Elas estão associadas à polinização, à dispersão, então a avifauna, ela faz a manutenção da floresta também. E elas, por fazer todo esse papel, pela grande sensibilidade na mudança do ambiente, elas são muito utilizadas como bioindicadores, como indicadores da qualidade do ambiente, para saber se essa área já foi utopizada, se é uma área ou não, se é uma área que ela está íntegra na visão da conservação. E como eu falei para vocês, a observação de aves, ela usa muito a percorrer trilhas, tirar foto, mas a ornitologia, ela vai um pouco além. Nós temos, no caso, eu trabalho, né, com rede de neblina, que é essa redezinha, essa névoazinha, né, que nós armamos no interior da floresta, ela fica imperceptível, a ave cai. E com o animal, nós temos mais dados do que só fotografia. Então, por meio do animal, nós podemos anilhar, podemos fazer coleta, né, no caso de conteúdo estomacal, para conhecer o tipo de alimentação que ela realiza, de fato, quais são as espécies, tanto vegetais como animais, que são utilizadas como recurso alimentar. E a diminuição, o aumento delas pode influenciar na permanência das espécies de aves em determinado local. E, como eu falei, nós podemos anilhar e fazer o monitoramento ao longo dos anos dessas espécies. No caso, eu sou anilhadora CEMAVE, tá? Então, eu faço esse tipo de atividade, essas fotos são da minha tese. Então, nós coletamos o animal, nós colocamos um anel metálico que é distribuído pelo CEMAVE, tá? E aí, depois, nós fazemos a medida dela. Então, nós conseguimos acompanhar o fitness dela, né? Fizemos toda a biometria. Sabemos se é jovem, se é macho, se é fêmea. E, ao longo dos anos que forem sendo feitos levantamentos nessa mesma região, dá para se fazer um monitoramento dessa comunidade. Então, esses dados de aves, nós utilizamos principalmente na gestão e monitoramento de áreas protegidas, e também nos estudos, eu não coloquei foto aqui, mas em estudos de impacto ambiental. No estudo de impacto ambiental, auxilia no cálculo de perca de biodiversidade, e aí ajuda a calcular o quanto o poluidor pagador deverá pagar de dano ambiental, ou o que ele deverá fazer para mitigar o efeito desse impacto ambiental. E também, que é na área que eu trabalho, né, que é minha área de experiência, de expertise, gestão de terras indígenas, na criação de etnozoneamento dessas áreas. O que seria isso, professora? Nós fazemos levantamento, tá? Não é só de aves, é feito de outros grupos de aves, mamíferos, plantas, répteis, peixes, e nós dizemos os pontos, né, onde tem as espécies endêmicas, as espécies ameaçadas de extinção, e junto com a comunidade indígena é montado uma setorização dos locais. Olha, esse local é uma área que vai ser para preservação. Esse local vai ser uma área onde vai poder fazer plantio. Essa área vai poder fazer extração de manejo. Enfim, na terra indígena não faz a extração de madeira, perdão, só em unidade de conservação. Então, é possível fazer essa gestão. Tanto nós fazemos em terra indígena, como nós fazemos em unidade de conservação. Só que na unidade de conservação se chama plano de manejo, e não é o manejo de extração de madeira, pelo amor de Deus. É o manejo no qual é feita a gestão do território, como eu falei, é criado zonas, áreas, tá, gente? Por favor, não é outra coisa que vocês possam pensar. Então, são criadas dentro da unidade de conservação setores onde onde vai poder fazer extrativismo, onde vai ser feito cultivo de grãos para a comunidade que mora ali, onde é feita a preservação e não pode ser tocado, tem que manter, áreas onde será feito só estudo científico.
E tudo isso parte do estudo da avifauna. Pós feito o plano de manejo, é possível fazer um monitoramento, principalmente em unidade de conservação. Para que isso? Para mostrar aonde tem que ser efetivamente usado o recurso, que vem para essas unidades, ou mesmo mostrar a importância da manutenção de unidade de conservação. Ó, então, essa unidade de conservação aqui, ó, ela tem X espécies endêmicas, ela tem X espécies ameaçadas de extinção, então ela está fazendo o papel dela de proteção da biodiversidade, nós temos que manter. Então, esses estudos dão subsídio para manter essas unidades de conservação ativas. E, além disso, nós podemos, nesse caso aqui, eu trouxe um exemplo, que assim como vocês estão tendo essa palestra hoje, alguns anos atrás, quando eu retornei do meu mestrado, eu tenho, na verdade, um mini curso no Instituto Federal, a convite da professora Márcia, lá do IFRO de Ariquemes. E assim como vocês, né, podem ser, né, que surjam, lá surgiu uma aluna também chamada Tatiana, e ela amou trabalhar com aves, e ela começou fazendo observação como birdwatching do Instituto Federal. Mais para frente, a professora dela me chamou, nós montamos um projeto, e aí no futuro ela conseguiu rede de neblina, e teve frutos de um levantamento de aves para a região do Instituto Federal e ampliação de estudo para a região de Ariquemes. Rondônia é um lugar que a gente não tem quase nada, aqui é um grande ponto de interrogação da avifauna. Os estudos são muito antigos, a gente tem bem pouca coisa atual. Então, assim como vocês, né, que estão aqui agora, ela também esteve, e hoje a professora do IFRO de Ariquemes, ela mantém, né, um grupo de estudos lá, ela faz levantamento, ela usa as redes de neblina, fica também, né, se algum dia vocês quiserem montar um curso de ornitologia presencial depois que tudo isso acabar, me coloca à disposição, quem quiser, tá? Os professores, eu gosto muito, acho que vocês já perceberam, de falar de aves, mas nós podemos montar listas, né? Aumentar a distribuição e o conhecimento da avifauna na nossa região. E ainda nós podemos falar aí teorias ecológicas, como eu falei para vocês, tanto eu posso ter a zoologia, como eu posso ter as teorias ecológicas, usar as aves para identificar padrões ecológicos, padrões da mudança do ambiente ao longo dos anos. No meu mestrado, eu trabalhei com áreas que pegaram fogo. Na imagem que vocês têm à esquerda de vocês é o leste do estado do Acre. Tudo que está em vermelho pegou fogo no ano de 2005. E essas áreas, elas sofreram regeneração natural. E eu fui lá depois de 8 anos para saber, e aí? A biodiversidade, ela volta para esses ambientes? E o que nós podemos observar, né, eu fiz levantamento em 4 áreas distintas, que, né, na imagem que está no visor de vocês, à esquerda, são 4 áreas, eu coloquei com redes de neblinas nas áreas que pegaram fogo e nas áreas que não pegaram fogo. E no Acre, ele tem uma vegetação diferenciada de outras regiões da Amazônia. Como assim? Lá, a vegetação, ela como que fala? Ela é predominante de bambu, que é do gênero guando. E lá os bambus, eles são mais de 2 metros de comprimento, eles têm grossura de mais de 1 metro. Então, a floresta é toda de bambu. E isso faz com que, como o bambu, ele chega primeiro no ambiente, ele cria uma condição que permite que a comunidade, depois de 8 anos, que a gente averiguou no estudo, que ela volte, ela consiga chegar próximo, não próximo, ela não volta totalmente, mas ela chega muito próximo do que era a comunidade antes do impacto ambiental. Nós temos 2 figuras ali, né? Uma que é uma curva de rarefação, que é a figura 2, e um gráfico de NMDS, que é
um gráfico de dissimilaridade, mostrando quão próximas essas espécies, essas áreas são com o número de espécies de aves. Ou seja, quanto mais próximozinhos os pontinhos, quer dizer que as espécies que ocorrem nessas áreas são as mesmas. Quanto mais distante o pontinho no gráfico, quer dizer que essas áreas, as espécies, ocorrem espécies diferentes umas das outras. E aí o que vocês podem ver é que tanto na floresta controle, como na floresta que ocorreu a queimada, os pontos estão muito próximos. Então, o que a gente consegue observar? Que a comunidade da avifauna, tanto no ambiente que sofreu impacto, como no ambiente que não sofreu impacto, elas são similares, né? Mesmo ocorrendo um impacto. Mas isso ocorreu para a região do Acre, para aves de subbosque. No nosso artigo, a gente até fala de fazer estudos de aves de dossel, porque elas são normalmente mais impactadas do que as aves do subbosque. E na região do Acre é atípico do que é visto em outras regiões, como na Amazônia Central. Na Amazônia Central existem estudos que revelam que mesmo depois de 10 anos, a comunidade de aves não voltou. Não só a comunidade de aves, mas todas as outras comunidades de mamíferos, de répteis, elas tiveram um declínio substancial da biodiversidade em relação ao impacto ambiental. Então, por meio da avifauna, eu consigo também testar teorias, por exemplo, no nosso caso aqui, de sucessão, de perturbação ambiental, e avaliar o quão o ambiente ele está mudando ou ele está se regenerando ao longo do tempo. Então, aqui eu trouxe uma foto para vocês, porque às vezes a gente acha que eu amo falar e amo ornitologia, mas quando nós trabalhamos com ornitologia de campo, se você for, não é para assustar, quem faz observação amadora não passa por isso, mas quem tiver vontade, se sentir com vontade de trabalhar com ornitologia, saiba, né, que a vida do biólogo ela é uma eterna aventura. Algumas fotos aqui do período de campanha, do doutorado, de consultoria, que vocês saibam, né, que nós temos que passar por alguns desafios em prol da ciência, mas que é muito gratificante quando você observa que aquele resultado vai trazer informações importantes na gestão de políticas públicas, na gestão de reflorestamento, de técnicas de restauração florestal. Então, tudo que nós vivemos quanto pesquisadores, apesar de nós estarmos vivendo um momento não muito favorável para a pesquisa no país, a pesquisa ainda apesar de estar sendo tratada como não importante em alguns momentos, ela é importante, ela traz subsídio para a política pública, para a restauração dos ambientes. Nós estamos interligados com o ambiente. A ideia é mostrar para vocês que, não, eu não quero trabalhar com ornito, mas você pode observar, as aves são lindas, estão aí, e você ainda pode fazer um trabalho de preservação, de educação ambiental cidadã. Não, eu quero trabalhar com ornito, saiba que tem ambiente, tem estudo, falta pesquisador, falta gente que queira trabalhar, que goste de trabalhar com o grupo, que não é difícil, às vezes trabalhoso, mas tudo na vida tem trabalho, tá? E eu coloco para vocês que nós estamos aqui, eu estou aqui para quem quiser pedir, precisar de algum auxílio, visto que eu também comecei da onde vocês estão, eu também já fui aluna de graduação, eu também já tive sonhos, e eu também não sabia de onde procurar. Então, a ideia de criar essa palestra foi exatamente para trazer para você que nunca viu nada, nunca nem tem noção, qual é o caminho, o que eu preciso fazer para percorrer, porque muitas vezes a gente desanima porque não sabe aonde está, tá? E a minha mensagem com tudo isso é que mesmo quanto ciência, se tiver como fazer ciência sem que os animais fiquem presos,
é possível fazer. É possível fazer e manter a biodiversidade para futuras gerações, tá? Então, se você quer ter pássaros perto de você, é só plantar uma árvore, plantar uma flor, que eles vão vir. Não precisa prender, não precisa colocar dentro de casa. Eu sei que isso é uma prática muito comum, mas estou aqui trazendo uma nova forma de ver os animais e de apreciá-los sem precisar colocá-los dentro de jaulas, tá bom? Eu acho que é isso. Terminei a Oswanda. Oi, Tati. Oi, espero que eu tenha sido clara, assim, né? Claro que sim. Você pode agora sair do modo de apresentação e voltar para o Google Meet, se você quiser. Tá, eu vou sair, porque eu não consigo ver as coisas, ou se vocês falarem, tiver chat, alguma coisa, eu não consigo. Beleza. Tati, adorei sua palestra, muito esclarecedora mesmo, né? Muito interessante. A gente acha que quando você fala em ornitologia, as pessoas vão achar que claro, envolve também a parte de taxonomia, né, de você identificar as aves, mas tem também essa questão do amadorismo, né, o birdwatching. E é bem interessante porque a gente leva uma certa vantagem em alguns países por ser o segundo maior em diversidade, né? Sim. E, infelizmente, aqui no estado de Rondônia, muitos estudos realmente são precários na área da biologia, né? Temos muitas áreas que são defasadas porque não tem pessoas que queiram trabalhar nessas áreas. E temos bastante biólogos sendo formados aí, então, assim, eu acho que essas lives servem para que o aluno que ainda está aí um pouco perdido, não sabe muito o que escolher, ele possa, que interessante, me identifiquei muito com essa área, quem sabe eu venha trabalhar nela, né? E essa parte de ornitologia também é muito interessante, tá? Essa questão que você colocou aí da última frase, com a questão da gaiola, ela é muito interessante porque a gente se vê nesse papel agora, né? Sim. Nós estamos isolados, de certa forma, né? Aqueles que não podem ficar em casa, mas que vão de uma forma protetiva, tudo bem, mas aqueles que ficam em casa, nós estamos vendo agora que muitas vezes alguns animais, tanto no zoológico como nas gaiolas, eles se sentem, né? Os bichinhos presos. Então, seria até uma forma de algumas pessoas que acham isso bonito pensarem, né? Repensarem, porque eu conheço várias pessoas que são pessoas esclarecidas, mas que, infelizmente, eles têm dó dessa prática de utilizar os bichinhos dentro da gaiola. Eu gostei bastante, acho que tem bastante informação aí para quem quiser cursar esse lado amadorismo aí da ornitologia, né? Achei bem legal. E acho que algumas pessoas, não sei se algumas pessoas fizeram perguntas, mas o Wesley, eu acho que ele está presente, acho que deve ser o Wesley que você falou, ele respondeu. Se você se quiser abrir o microfone para ele falar um pouco, falar da experiência dele, eu acho que seria bem legal, porque ele de fato é um bird, eu conheci ele porque ele era birdwatching, e aí eu estava na época do doutorado, e aí todo mundo falou, olha, esse menino aqui, ele entende que está bem aves, ele é aluno da biologia, leva ele, então, hoje ele é formado, e eu acho que ele é uma pessoa que vai agregar para a palestra. Legal. Wesley, se você quiser, você fica à vontade, é só coisar o microfone, tá? Que a gente está te ouvindo. Se quiser também aparecer na câmera, fique à vontade. Algumas pessoas estão elogiando, né? A Chayane falou que também tem um sonho de conhecer o Parque das Aves. Algumas perguntas foram feitas, mas o próprio Wesley já respondeu com relação a como é que é feita a sexagem das aves, né? E ele já respondeu aqui também. Deixa eu me ver aqui. A Fabrini está falando assim, oi, Tati, amei sua live, poderia deixar seu contato? Posso. Aí, se você quiser escrever seu e-mail, né? Posso, a Chayane voltou a falar também, muito boa palestra, parabéns. Aqui na minha casa, todo dia eu observo as aves, já vi pica-pau, araras, canindé, arara vermelha, periquitos, papagaios, pomba do mato, coruja, gavião e outros, e é grande diversidade. Olha, ela já pode fazer uma lista, já tem um resumo para o congresso ali. Eu esqueci de falar. Depois, eu não sei se são todos alunos do IFRO, né? Mas eu não sei como eu posso mandar, mas eu tenho 2 e-books de guias.
um das aves de Manaus e um das aves do Acre. Então, eu posso te passar, para os alunos, quem quiser. Você pode tentar enviar pelo chat, não tem problema. Posso? Pode tentar enviar pelo chat. Por favor. O Cláudio, ele fala o seguinte, nunca avistei ou não tem João de Barro em Rondônia? Tem João de Barro em Rondônia, tem sim. Mas é porque depende da região que nós estamos aí, tem espécies... É que assim, ave... mesma coisa sabiá, tem gente que acha que não tem sabiá, mas por quê? Porque nós associamos o sabiá ao sabiá laranjeira, né? Que o Turdus rufiventris, né? Que é aquele lá do Mato Grosso, a mesma coisa de João de Barro. Nós associamos as espécies que nós vemos na TV, mas aqui tem, só que são espécies daqui, e aí as pessoas não sabem que são espécies daqui, mas nós temos sabiá, nós temos João de Barro, temos todas essas espécies. Ah, legal. Wesley, você quer falar alguma coisa? Se quiser, pode falar, Wesley. O que a Tati falou, fique à vontade. Cadê? Eu queria... Oi, boa noite. Tá dando para ouvir? Eu tô te ouvindo. Ah, tá. Então, acho que eu não vou aparecer na câmera não, mas primeiramente queria parabenizar, né, a Tatiana pela excelente palestra. Eu acho que todos concordam que foi uma palestra esclarecedora, né, principalmente assim para quem não está dentro desse mundo das aves, mas esse mundo das aves realmente ele é apaixonante, né? Então quando você começa, você vicia, principalmente nessa parte da observação de aves, né? E assim, hoje eu sou guia, né, aqui em Rondônia. Inclusive hoje mesmo eu estava guiando, cheguei há pouco, até comentei com a Tatiana, né, que eu tinha acabado de chegar de campo. E assim, eu acho assim que aqui hoje em Rondônia, né, tá em falta, né, assim, pessoas para estarem trabalhando nessa área, né. Inclusive, assim, o exemplo que a Tatiana deu, né, sobre o Acre lá, ter movimentado lá 50 mil lá, lá no Acre também tem poucos, né, poucos guias, e só que lá eles estão investindo bastante nessa área de observação de aves. Então, assim, para quem é biólogo, para quem está formando, essa é uma área bem interessante. Eu, por exemplo, eu tenho meu trabalho, né, eu trabalho, né, como biólogo, trabalho na usina, porém, nas minhas horas vagas, eu consigo fazer esse trabalho de guia, né, de observação de aves. Então, assim, eu deixo de atender muitas pessoas por conta de tempo. Então, por aí, vocês que estão assistindo a palestra, vocês conseguem ter uma noção que tá faltando gente, né, tá faltando gente nessa área, tanto para a área da pesquisa, né, quanto para essa parte de observação de aves. E, assim, eu acho que a dica que eu dou é que realmente apaixonante, né, as aves são apaixonantes, como a Tatiana falou. Hoje tem uma facilidade muito grande de você conseguir na internet, a Tatiana já deu as dicas aí, né, Wikiaves, eBird, Xenocanto, então você consegue ter uma facilidade enorme para você estar meio que andando assim com as suas próprias pernas, no caso para observação de aves, né? E para pesquisa, né? Acho que tem a Tatiana aí que é a referência para todos nós, né? Que daqui, né? Pelo menos para mim, trabalhei com ela, acho que um ano aí a gente trabalhou junto, foi onde eu peguei mais experiência nessa parte da pesquisa, né? Eu, na verdade, era um bird, era um observador mesmo de aves, assim, não tinha quase nada de experiência para o lado da pesquisa, mas aí comecei a trabalhar com a Tatiana, aprendi muito. Aprendi, na verdade, acho que tudo que eu sei na área da pesquisa, assim, em relação a aves, eu aprendi com ela, né? Então, assim, quem tiver realmente interesse, né, entrar em contato com ela aí, eu acho que ela vai disponibilizar o contato dela, e eu também depois posso disponibilizar meu contato, né, se alguém tiver interesse aí de aprender um pouco mais sobre observação de aves, né, eu estou aí, pode entrar em contato comigo também, posso dar dicas, se alguém quiser passar em ar, a gente pode marcar aí para ter uma noção de como que é. Essa semana toda eu estou em campo, né, passareando, aqui em Porto Velho mesmo, e mais para frente eu vou estar até postando umas fotos nas redes sociais aí, para quem quiser também acompanhar. E eu acho que é isso. Mais uma vez, parabéns, Tatiana, né? Se alguém também tiver alguma pergunta, assim, estou à disposição aí para responder, ok?
Muito bom, Wesley, legal. Já tem gente pedindo seu contato aqui também. Se você puder deixar no chat, acho que vai ser legal aí. Né? Eu acho que ela desligou o microfone dela lá, apareceu vermelhinho. Eu não estou ouvindo o microfone dela, não. Pode me chamar para passarinhar, Wesley. Poxa! Vamos sim. Isso, você tem desligado o microfone. Então, como eu estava falando, tem gente que já pediu seu contato aqui, se você puder deixar no chat, tá? O Simon, ele parabenizou aqui também e agradeceu. Simon, na verdade, a organização das lives, quem deu origem foi o professor Diego, eu só estou auxiliando ele, mas mesmo assim, obrigada, tá? Wesley falou que tem primo, né, do João de Barros, eu acho, que chama Funário Minor, o Joãozinho, né? Isso. Tem mais pessoas parabenizando aqui. A Tati enviou os guias, pessoal, caso vocês tenham interesse, está aí, tá? Falaram que tem... Está bem interessada. E tem um ornitólogo na live, o Rodrigo Matos. Isso, Rodrigo Matos. Quem que é o Rodrigo Matos? Ou quiser falar... Oi, Rodrigo. Alô, só um instante. Oi? Sim. Deixa eu colocar meu microfone aqui, só um instante. Sem problema. Fique à vontade, eu vou aproveitar e fechar o meu para não dar interferência. Alô, estão me ouvindo? Eu estou. Eu estava quietinho aqui, o Diego me dedurou. Não! Foi ótima a palestra, parabéns. Gostei de ver aí. E eu vi que tem na Terere, eu descobri na sua palestra que tem na Terere e em Ariquemes. Isso. Já quero ir para Ariquemes também, se tiver alguém querendo montar um grupo aí, dar uma passarinhada em Ariquemes, eu tô junto. Vamos, tem lá no Instituto Federal, bem tranquilo para ir para fazer os lives, né? É um lugar que É Lifer para mim. Eu conheço a Vilas Boas e a Iris, mas tá faltando a Naterere. Bem legal. Eu sou professor aqui de Colorado. Legal. Realmente, tem um gap aí, né? Uma carência de... Bom, só para me apresentar, eu trabalhei 7 anos com consultoria ambiental, com ornitologia. Trabalhei com o Gabriel em Tapajós. Então estamos aí já. Um tempo. Agora eu tô no IFRO trabalhando aqui em Colorado. E a minha ideia é montar um grupo de observação aqui. Bora montar esse grupo. Assim, lembrando aqui, só para contribuir um pouquinho com a sua palestra, é que a gente tem já que nós estamos aqui com vários alunos de biologia, né? Lembrar que a gente tem na Constituição aquela previsão que todo empreendimento potencialmente poluidor, ele precisa ser feito os estudos ambientais, né? E para fazer os estudos ambientais existem várias empresas de consultoria, e essas empresas de consultoria ela mantém um cast de profissionais para fazer os levantamentos, para trabalhar com aves, para trabalhar com répteis. Só que para trabalhar com esses animais, você tem que conhecer, saber identificar, né? Então é importante o birdwatching, pode ajudar o aluno da biologia aí ele inicia como um hobby, quando vê ele já consegue, já tem familiaridade e ele é capaz de deixar o currículo dele nessas empresas de consultoria para quem sabe tá explorando esse nicho aí, né? Verdade, bem pontuado. Eu costumo falar para os meus alunos que a identificação o pessoal tem um pouco de medo, realmente tem uma carência de profissionais,
né, para fazer identificação de aves, porque são muitas espécies. 2.000 espécies é muita coisa. E o professor Jacques Villard, tem um artigo dele que ele fala que para fazer um levantamento numa área, o ornitólogo ele tem que ser capaz de identificar de imediato pelo menos umas 500 espécies. Tá? E aí, como é que faz para identificar 500 espécies? É um pouco difícil, né? Parece difícil, mas eu costumo falar para os meus alunos que é que nem quando a gente vai para a escola. No primeiro dia, é todo mundo estranho. Sim. Se você tem o costume de à medida que você vai indo e vai acostumando com as caras, com as pessoas, mais ou menos você tem ideia já de quem é quem. E com as aves é a mesma coisa. Para desenvolver essa prática da identificação, você tem que ter o costume de acessar as espécies. Uma boa forma muitas pessoas, né, utilizam os cantos, né, que nem eu mostrei do xenocanto, para ficar ouvindo, para criar essa familiaridade, né. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Alexandre Aleixo, e ele falou ele falou, a melhor forma de você aprender é indo para campo. E ele falou, tanto ele como o professor Marcos, que é o Marcos Pércio, que é o meu orientador, eles são até um pouco, como eu vou te falar, ortodoxos. Eles não gostam muito de usar essas vozes, né? Ele fala pra gente que que nem você falou, você tá no meio de estranho, mas se aí você ouve e vai para casa e tenta identificar, você nunca mais esquece aquela espécie. Sim. Mas eu acho que é válido quando você não tem recurso para, às vezes, estar indo para campo, não tem grana, né? Então, utilizar esses sons e ouvir é legal para estar conhecendo, né? Que nem você falando, pegando os nomes, como o Guilherme fala para mim, o passarinho, ele não diz o nome dele, né? Não adianta você chegar para ele e perguntar o nome, que ele não vai dizer, né, colega? Ô, seu fulano, como que é seu nome? Meu orientador, né, falava. Então, você tem que saber identificar. E a forma de você fazer isso é tornar isso mais próximo possível, né? Sim. Quem está ouvindo a Tatiane e eu falar de identificação por campo, porque aqui na Amazônia, 90% dos contatos são auditivos, né? Isso. Então, falar em observação de aves aqui, a gente praticamente observa com o ouvido. Exatamente. Então, é bem legal isso aí.